Bom dia, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje é uma continuação sobre conjuntos. Tá? O primeiro conjunto que vocês estudaram foi o conjunto dos números naturais, que envolve números do nosso dia a dia. São números que usamos para contagem, para cálculos. No sétimo ano, vocês estudaram o conjunto dos números inteiros, que nada mais é do que o conjunto formado com a junção do conjunto dos naturais, dos números que já existiam, e outros números surgiram aí menores que esses números naturais. Lembrando que vocês estudaram o seguinte: quanto mais distante esse número na reta numérica de zero, menor é o seu valor, tá? Com o passar do tempo, o homem ele verificou o seguinte, que da distância de zero até chegar no 1, existiam números ali entre eles. E esses números não eram números inteiros, eram números quebrados, como as pessoas falam, né? Que são aqueles números que vocês estudaram, chamados de números decimais. Então, por exemplo, numa régua de 0 até 1, nós temos 0,1, 0,2, 0,3, ou seja, vários números até chegar no número inteiro, que é o número 1. Então, esses números, eles tinham que pertencer a um conjunto, assim como os naturais tinham um conjunto deles. O conjunto dos inteiros também era a junção dos dois conjuntos. Então, o homem ele batizou o terceiro conjunto de números racionais. A letra que indica o nome desse conjunto é a letra Q, de quociente. Por quê? As frações vão pertencer a esse conjunto? Sim, porque a fração, eu sempre falo para vocês, fração nada mais é do que uma divisão. Se eu estou dividindo, então aquele número deixa de ser um número inteiro para se transformar num número com vírgula, no número decimal, tá? Então, quem vai pertencer a esse conjunto? São os números decimais e os números fracionários. Porém, nós não podemos esquecer do seguinte: para eu formar uma fração ou até mesmo um número decimal, eu preciso de usar os números inteiros. Como assim? Por exemplo, a fração 2/5. Formei a fração. Só que, observando, nós temos aqui que o numerador, ele é um número que? Ele é um número inteiro, faz parte, ó, ele aqui na reta. O número 5, ele também é um número inteiro. Então, para formarmos fração, nós sempre vamos utilizar a reta numérica dos números inteiros. Mas se for um número negativo, é a mesma situação, menos 5/6. O menos 5, ele faz parte do conjunto dos números inteiros negativos. O 6, ele faz parte do conjunto dos números inteiros positivos, tá? Então, esse conjunto dos números racionais é formado por números que eles não são inteiros. Porém, nós precisamos prestar muita atenção quando se fala em fração. Por quê? Pode haver dúvidas? Pode, tá? Por exemplo, a fração 10/5 pertence a qual conjunto? Ao conjunto dos racionais. Toda fração é uma divisão. Se toda fração é uma divisão, 10 dividido por 5 vai dar quanto? 2. Então, significa que o 2, ele faz parte tanto do conjunto dos números naturais, porque ele é positivo, certo? Ele faz parte do conjunto dos números inteiros, que é inteiro da reta, a parte da reta positiva, e ele também vai fazer parte do conjunto dos racionais, porque quando eu divido essa fração, ela deixa de ser uma fração e se transforma em um número inteiro.
inteiro, tá? Então, o conjunto dos racionais, eles são representados por esses números aí que eu acabei de explicar para vocês. Uma outra coisa, os exercícios que eu passei na plataforma, que eu deixei na plataforma, é referente a esse assunto, tá? Então, o que vocês vão ter que fazer? Por exemplo, é o que vocês estudaram ano passado, é uma revisão para que haja uma continuidade, para que vocês não tenham dificuldade em relação a esse conteúdo, certo? Então, por exemplo, 43 décimos é uma fração, tá? Pertence só qual conjunto as frações? Conjuntos racionais. Vocês aprenderam o seguinte: quero transformar num número decimal, num número com vírgula. Preciso armar a conta? Não. Basta apenas fazer o deslocamento da vírgula para a esquerda. Ah, mas como que eu faço isso? Relembrando, o numerador 43 eu copio. Lembrando que a vírgula ela se encontra aqui no final do algarismo 3. E verificando a casa dos décimos aqui, eu vou andar um zero, né, ó. Uma casa dos décimos, para a esquerda. Então, aqui eu vou andar uma casa, cheguei onde que eu quero, coloco a vírgula. Então, 43 décimos é a mesma coisa que 4,3. Então, transformamos uma fração em um número decimal. E esses números, eles estão no conjunto dos racionais. Um outro exemplo, 85 centésimos. Transformando em número decimal, verifico o numerador que é 85. Agora verifico o denominador, olha lá, 100, casa dos centésimos. 2 zeros, ando 2 casas para a esquerda, do final para a esquerda. Andei uma, andei 2, cheguei na terceira, vírgula, 0. Então, 0,85 é a mesma coisa que 85 centésimos. Então, toda vez que eu quero transformar em número com vírgula, isso se for múltiplos de 10, 10, 100, 1000, 10.000, eu não preciso armar a conta. Basta apenas fazer o deslocamento da vírgula para a esquerda, tá? Um outro exercício que vai ser o contrário. Então, se eu tenho lá 0,35, transforma numa fração. Primeira coisa, esqueço a vírgula. Eu esquecendo a vírgula, vou ter o número formado aí, 35. Depois, prestar atenção quantas casas decimais eu tenho depois da vírgula. Então, aqui eu tenho a primeira casa, eu tenho a segunda casa. Então, se eu tenho 2 casas, é porque é centésimo, décimos, centésimos. E aí formamos a fração 35 centésimos. Então, esse tipo de exercício, que é ao contrário do anterior, é esquecer a vírgula, verificar o número que forma e, no denominador, analisar quantas casas tem depois da vírgula. Tá? Então, suponhamos que eu tenho lá 3,756. Vamos supor que aquela vírgula não existe. Então, vai formar o número 3.756. Agora, preciso de um denominador, tá? O denominador, vou lá depois da vírgula e conto a quantidade de casas depois da vírgula. 1, 2, 3. Então, a primeira casa dos décimos, a segunda centésimos e a terceira milésimos. Então, aí nós temos a fração 3.756 milésimos, tá? Então, hoje, o que vocês precisam se atentar aí?
é que esses números pertencem ao conjunto dos números racionais, certo? Bons estudos aí a todos. Obrigada, tchau!